Fala, galera do Espírita Pop, sejam muito bem-vindos. Estamos de volta aqui no estúdio, né? Os últimos programas todos a gente passou aí, né, remotamente, mas estamos aqui de volta nos nossos estúdios. E hoje para falar sobre um tema muito legal que é sonambulismo. Você sabe o que é sonambulismo? Você conhece alguém que tem sonambulismo? E você sabe qual é a visão da doutrina espírita a respeito do sonambulismo? O que ela fala a respeito desse fenômeno que acontece? Fica ligado aí, depois da vinheta, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá. Camila, você conhece alguém sonâmbulo ou você é sonâmbulo? Conheço alguém. E muitas pessoas se incomodam com isso, Sim. sentem até vergonha, né, na hora de conhecer uma pessoa, falar assim, só queria te avisar, Sim. você não se assuste. Uhum. E, às vezes, pode trazer alguns riscos, inclusive, né? Com certeza. E a gente tem uma explicação espiritual pra Uhum. isso. E se você quiser acompanhar com a gente, abre aí o Livro dos Espíritos. A partir da questão 425, a gente vai entender um pouquinho. Então, vamos começar aqui com a pergunta que Kardec faz, que é: o sonambulismo natural, ele tem relação com sonhos? Como se pode explicá-lo? Para entender a diferença, né? Uhum. E eles dizem assim, é uma independência da alma, mais completa que no sonho, e nesse caso, suas faculdades estão mais desenvolvidas. Então, é um tipo também de desdobramento. Uhum. Ela tem percepções que não tem no sonho, que é um estado incompleto de sonambulismo. No sonambulismo, o espírito é inteiramente ele mesmo. Olha que interessante. Sim. Os órgãos materiais, estando de alguma forma em estado cataléptico, não recebem mais as impressões exteriores. Este estado se manifesta, sobretudo, durante o sono, e é o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, ficando este entregue ao repouso indispensável à matéria. Então, o corpo, mesmo durante o sonambulismo, está descansando. Sim. E ali é totalmente o espírito se movimentando e fazendo suas coisas. Até responde uma certa dúvida que eu já vi pessoas falando, tipo, mas aí quando você é sonâmbulo, a pessoa acorda meio assim, nossa, acordei cansado, não dormi direito. Não, na verdade as pessoas meio que descansam mesmo, o corpo dela continua dormindo. Ela só tem a questão da movimentação e tudo mais. Às vezes, talvez não seja um descanso 100% igual de quem não se esforçou fisicamente, mas não deixa de ser um descanso. Tanto que qualquer coisa que aconteça durante o sono, por isso que tem muitas pessoas que às vezes até tem a questão de ter a questão da medicamentosa, né, que também tem a recomendação, mas tem pessoas que dormem ali, tipo, meio que amarrado na cama, alguma coisa assim, justamente porque às vezes acorda com os hematomas e não sabe o que aconteceu, né? Então tem essa questão física que a gente não pode negar. Né? Exato. Aí ele continua assim, os espíritos. Quando os fatos do sonambulismo se produzem, é que o espírito, preocupado por uma coisa ou por outra, entrega-se a uma ação qualquer que necessita do uso do corpo, do qual se serve, então, de um modo análogo ao emprego que faz de uma mesa ou de outros objetos materiais nos fenômenos de manifestação física, ou mesmo de vossa mão naqueles de comunicação escrita. Então, o corpo, ele acaba sendo ali um instrumento de comunicação ou de interação do espírito. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, incluindo da memória, começam a despertar. Estes recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou pelas causas exteriores e as comunicam ao espírito, que também, então, em repouso, não capta senão sensações confusas e frequentemente sem nexo e sem alguma razão de ser aparente, misturadas que são de vagas lembranças, seja desta existência, seja de existência anteriores. E aqui a gente tá vendo que, então, durante o sono, normalmente, com os nossos sonhos, quando a gente lembra, são coisas que parece que não se conectam, que não tem nada a ver com nada, e que também, às vezes, estão de uma forma tão fora do que a gente está acostumado a ver aqui na Terra, que a gente acha que foi uma criação. Mas, na verdade, é que a nossa compreensão do plano espiritual e das experiências que a gente pode ter também momentaneamente estão limitadas. Então, às vezes, foi dessa maneira, ou então tem uma confusão mesmo na hora que a gente vai juntar com a nossa percepção daqui. É a questão da própria limitação física nossa de compilar essas memórias todas, porque vem tudo meio fragmentado, né? Porque provavelmente justamente pela questão que a gente fisicamente não compreende tudo, né? Isso. E aí o corpo, às vezes, sente e fica assim com algumas marcas. Você vê que tem gente que acorda com dor e sonhou que tomou uma topada ali naquele lugar. Uma vez eu sonhei que eu tinha tomado um tiro aqui na parte das costelas e acordei com essa parte dolorida, entendeu? Então, assim, as impressões, elas podem ser muito fortes.
É fácil, então, compreender por que os sonâmbulos não têm nenhuma lembrança e por que os sonhos dos quais se conserva a memória não têm, o mais frequentemente, nenhum sentido. Eu disse o mais frequentemente, porque ocorre que eles são a consequência de uma lembrança precisa de acontecimentos de uma vida anterior e, algumas vezes mesmo, uma espécie de intuição do futuro. Então, não é só sobre experiências no plano espiritual em desdobramento, mas também de lembranças lá de trás de outras vidas e até mesmo a percepção de algo que ainda nem aconteceu. Sim. Olha que incrível isso, né? Muito interessante. Quase um Nostradamus. Pois é. Eu acho legal que, assim, eu percebo que isso acontece também porque no espiritismo tem algumas pessoas que eu já vi que elas conseguem, médiuns geralmente, que estão no grupo mediúnico, que elas percebem que tem essa facilidade com a questão do desdobramento de treinar para poder lembrar os melhores sonhos, né? Sim. E no começo elas dizem que é muito mais fácil você lembrar da emoção que você acorda assim do que necessariamente a memória. E ao pouco você vai treinando. Eu imagino que no caso de um sonâmbulo, é algo bem parecido, né? Às vezes, óbvio que você não vai conseguir lembrar de tudo, às vezes é tudo muito aleatório, muito sem nexo. Mas geralmente o sentimento é uma coisa que fica. Geralmente quando você tem um pesadelo, por mais que você não lembre necessariamente do pesadelo, a sensação ruim fica. É verdade. Da mesma maneira quando é um sonho muito bom. Então, às vezes você fica com aquela sensação. Então, a sensação eu acho que como algo mais subjetivo, né? Algo que é um pouco mais próximo ao espírito, não é algo tão necessariamente enraizado na matéria, acaba que é mais fácil de ficar com a gente e da gente interpretar. Né? Porque é algo que a gente convive o dia todo. Perfeito. Né? E apesar de ser possível, em alguns casos, desenvolver isso, né? Conscientemente do que você está fazendo, ou seja, você tem determinados atos que te levam a conseguir lembrar cada vez mais, a gente não pode se enganar, que ainda assim é porque está sendo permitido. Porque se tiver coisa ali de alguma experiência, interação que não é para lembrar, não tem treinamento e desenvolvimento que possibilite isso, né? Quer ir para a próxima? Sim. Posso ler essa, né? Beleza. Então, 426. O sonambulismo chamado magnético tem relação com o sonambulismo natural? Então, vamos aí que estamos falando de dois sonambulismos diferentes, né? O que eles chamam de sonambulismo natural e sonambulismo magnético. Então, aqui, na resposta dos espíritos, ele coloca, é a mesma coisa, exceto que ele é provocado. Então, o sonambulismo magnético é algo que é provocado, né? Que é algo que foi feito, de certa forma, intencional, né? Com a expectativa de que acontecesse um fenômeno sonambúlico, né? Aqui, no caso natural, ele acontece de forma natural. Exato. Então, vamos para a próxima. Qual a natureza do agente chamado fluido magnético? Fluido magnético. Fluido vital, eletricidade animal, que são modificações do fluido universal. Então, né, se você não sabe o que é o fluido universal, se não me engano, a gente tem programas anteriores que falamos disso, Eu acho que sim, não sei. Então, se não tiver, avisem que a gente faz. Se não tiver, avisem, mas eu acredito que temos. Também temos aí vários conteúdos na Comunhão que com certeza falam disso, então dê uma procurada. Mas o fluido vital é aquilo que permeia todo o nosso universo ali, né? O que é o princípio da nossa energia vital ali, né? A forma mais básica da nossa energia física. Então, vamos dizer aí, a gente tem aí o nosso corpo que produz toda a parte de ATP, essas coisas aqui, o fluido vital é essa versão, só que já lá muito desmaterializada, é a forma mais básica que a gente tem de energia do nosso corpo, né? E aí trazendo aqui porque ele falou que são modificações do fluido universal, o fluido universal é o fluido cósmico universal. Exato. Que é, como dizer assim, se nós fôssemos peixinhos, o fluido cósmico universal é a água que permeia toda a criação. Exato. Então, é através desse fluido cósmico universal que a gente interage nas mais diversas formas. Então, quando toda a matéria advém dele, quando a gente pensa, viaja através vital, dele. Né? O fluido vital convém matéria. Do fluido cósmico universal. Isso, exatamente. Maravilha. Então, 428. Qual é a causa da clarividência sonambúlica, né? Ele falou ali que tem até uma possibilidade de ver, ter uma percepção do futuro, né? E ele pergunta, o que é essa clarividência sonambúlica? Aí ele responde sem paciência, simples e seco. Já o dissemos, é a alma que vê. Ou seja, clarividência nada mais é do que a visão da alma, né? A visão do espírito encarnado sobre algo que tá vindo além, né? Que limitado mesmo, a limitação está sendo colocada pelo nosso corpo físico. Exato. Quem tá vendo é a alma. Então é diferente. Tem toda essa questão de que, a gente pode até depois fazer um programa sobre isso, né? De que a percepção de tempo entre nós encarnados e os espíritos, principalmente espíritos já de mais evolução, né?
é bem diferente, porque às vezes coisas que... Tanto que não é difícil de comparar, por exemplo, a questão dos sonhos, né? Uhum. Quantas vezes a gente já não sonhou toda uma epopeia, toda uma aventura, não sei o que, e daí você acorda pensando, nossa, são 10 da manhã, eram tipo 4 da manhã. Você ainda tinha mais umas boas horas de sono aí. Então, percepção é diferente. Não é muito diferente dessa questão dos sonhos, né? Que quando a gente dorme, parece que a gente passa muito mais tempo no sonho do que realmente passa no mundo real, né? Sim. Mesma coisa acontece com os espíritos, né? No mundo espiritual. É interessante até lembrar daquela parte em Nosso Lar, quando o André Luiz, depois de ser resgatado do umbral, quando ele finalmente, assim, já tá consciente o suficiente pra interagir ali na caminha quando ele acorda no pronto-socorro. E aí, em algum momento, ele recebe a informação de que ele ficou 8 anos no umbral. E ele, o quê? Porque a impressão que ele tinha é que ele tava alguns dias ali, né? E quando ele fica sabendo que tinha 8 anos, ele se choca. Então, é mais ou menos isso. E também lembrar que já é falado, assim, que pra Deus, por exemplo, passado, presente e futuro é uma coisa só, como se fosse algo meio que linear pra dentro das capacidades dele. A gente nunca vai chegar nem perto, mas na nossa evolução espiritual, a gente consegue realmente transitar e enxergar o tempo de uma forma completamente diferente de hoje. É uma questão de limitação física, até a própria física fala, né? Que a gente vive num espaço tridimensional, a gente percebe 3 dimensões, né? Deus percebe infinitas, então para ele o tempo pode ser algo tão físico quanto essa mesa, quanto essas coisas, né? Sim. Mas eu acho legal que, assim, muita gente já me perguntou isso, porque tem muita gente que acaba conhecendo o Nosso Lar pelo filme, né? E no filme, essa sensação é amplificada, porque você no livro você já lê, você não, né, ele já tem esse espanto de que 8 anos. No filme, como é tipo uma cena de quê? 5, 10 minutos? Sim. Talvez menos. Parece que foi rapidinho, né? Mas é muito tempo. Beleza. Então, 429. Aqui ele já faz uma pergunta um pouco mais complexa, né? Por que razão o sonambúlico pode ver através dos corpos opacos? Ou seja, corpos opacos, no caso, ele consegue ver através das coisas, né? Aí os espíritos respondem: não há corpos opacos, senão para vossos órgãos guerreiros. Grosseiros. Não, guerreiros. Não, guerreiros foi longe. Órgãos grosseiros. Não vos dissemos que para o espírito a matéria não é obstáculo, pois a atravessa livremente? Frequentemente, eles vos diz que vê pela fronte, vê pela fronte, pelo joelho, etc. Porque vós, inteiramente dentro da matéria, não compreendeis que possa ver sem socorro dos órgãos. Ele mesmo, pelo desejo que tendes, crê ter necessidade dos seus órgãos, mas se vós o deixasse livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor dizendo, é fora do seu corpo que ele vê, né? Isso é bem interessante, porque também tem outros capítulos que ele fala um pouco sobre isso. No Nosso Lar também fala um pouco sobre isso. Questão de que a gente é muito limitado à experiência que a gente tem corpórea no mundo com relação aos nossos órgãos sensoriais. Então, os nossos olhos, nossa boca, nosso nariz. Então, a gente tá muito acostumado, tipo assim, eu tô sentindo cheiro é porque algo tá perto do meu nariz. Ou algo muito forte, né? Então, já como espírito, você não tem essas limitações. Você pode literalmente ver e cheirar por todas as partes do seu perispírito, no caso, né? Então, se eu não me engano, no Nosso Lar tem uma parte que eles passam a mão sobre as flores e falam, eu consigo sentir, né? O cheiro pela minha mão, né? Então, é uma questão de que é uma limitação nossa. E é a mesma coisa para a visão, né? Se você tá limitado ao que seu olho consegue ver. Nosso olho ele consegue ver uma gama de cores bem pequenininhas. Se eu for ver o espectro de luz lá, e o que o nosso olho consegue ver com relação ao que é emitido no espaço, a gente vê, tipo assim, isso aqui, entendeu? E a gente aqui, iludidos, fechando a porta, Escondendo o negócio, ninguém vai ver o que eu tô lendo aqui. Não se engane, né? Porque pros espíritos isso aí não é limitação. Os caras podem literalmente atravessar paredes. Você acha que eles também não podem ver através delas? Mas aí a pessoa pode pensar assim, mas e a minha intimidade? Onde vai parar? E tem questão aqui também nos espíritos que eles dizem assim, que o espírito ele tem um foco, né? Sim. Ele tá interessado em determinada coisa e basicamente ele só vê aquilo porque ele tá naquela vibração. Sim. Então a gente não precisa se preocupar nesse sentido. E os espíritos mais evoluídos, eles não vão olhar dessa maneira. Não é um Big Brother, meu povo. É assim, a galera tá ali, eles estão querendo ver algo específico. Com uma utilidade. Com uma utilidade. Quando você tá na sua intimidade, se você desejar e se assim quiser, se Deus quiser, você vai estar ali. Óbvio que a gente não pode contar que todos os espíritos de todos os níveis de evolução vão estar nessa mesma sintonia, né? A gente sabe que tem espíritos, né, que estão em uma faixa de desenvolvimento um pouco mais baixa,
Que daí, infelizmente... E por isso que eles dizem, por exemplo, quando você tocou no assunto da intimidade, por exemplo, de um casal, né? Sim, E aí eles falam, evite motel, que não é um ambiente Exato, ideal, ali tá cheio exato. de espíritos que estão ainda muito apegados a essa parte da energia sexual. Uhum. E eles, então, estão interessados, sim, né, Sim. em não respeitar absolutamente nada da sua intimidade Uhum. e absorver essa energia que eles não sentem mais como encarnados. Sim. Mas quando é uma relação feita com amor, Uhum. existe proteção. E Sim. aí a espiritualidade maior não permite esse tipo de abuso, esse tipo de acesso. Sim. E tem toda a questão, né, também, que a gente já falou em outros episódios, de tratar a energia do celular, extradir, né? De Isso. fazer a questão de, primeiro, orar e vigiar, né? Então, vigiar esses pensamentos para manter um padrão, né, elevado. E também a questão de fazer o evangelho no lar para poder, né, gerar essa proteção a mais aí também. É. Então, 430, quer ler essa? Tá. Uma vez que a clarividência do sonâmbulo é a de sua alma ou seu espírito, por que ele não vê tudo e por que se engana com frequência? Já que a visão é muito mais ampla, né, Sim. de um espírito. Primeiramente, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e tudo conhecer. Sabes bem que eles participam ainda dos vossos erros e dos vossos preconceitos. Aliás, quando estão ligados à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus deu ao homem essa faculdade para um fim útil e sério, e não para aprender o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Então, às vezes, assim, eles viram naquela condição, mas quando vão tentar retratar, falar sobre aquilo, aí já misturam as coisas. E não é por acaso. Não só pela interferência, mas porque não é para ser trazido. É aquilo Sim. que a gente já tinha falado anteriormente. Até a questão de, às vezes, você teve um sonho e no começo tá claro pra você o que que é. E às vezes quando você vai falar pra outra Isso! pessoa, do É nada, bizarro quando isso acontece. tipo, dá um branco. né? Aham. Qual é a origem das ideias inatas do sonâmbulo e por que razão ele pode falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília, que estão mesmo acima da sua capacidade intelectual? É um desafio, né? Entender Uhum. isso, assim, de que fonte ele consegue tirar isso se Sim. é como se não estivesse ali disponível, ou pelo Uhum. menos é o que aparenta Sim. no dia a dia quando ele tá acordado, que vigília quando tá acordado. Aí eles respondem assim: ocorre que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que lhe supões. Apenas eles dormitam, porque seu envoltório é muito imperfeito para que ele possa se lembrar. Então, a capacidade do espírito, às vezes, não tem nada a ver com a capacidade do corpo. Sim. E tem limitações que são justamente para que aquele espírito aproveite aquela encarnação para determinado feito. Se ele conseguisse fazer mais coisas, ele não ia focar no que precisa. Inclusive tem um caso, eu não vou lembrar o nome, mas tem um caso famoso de uma pessoa, de um sonâmbulo, que ele acordava, um cara que não tinha nenhum tipo de habilidade musical. Sim. Mas ele acordava e ele ia pro piano e ele tocava, tipo, músicas belíssimas do Que piano. E daí massa. toda vez o pessoal da casa se assustava e tal. E um dia foram ver ele tocava e, cara, não sabia que você tocava e tal, mas eu não toco. Aí o cara tava sonâmbulo. Que e legal. sonâmbulo ele conseguia tocar, então. Olha aí. Mas, em definitivo, que é ele? Como nós, espírito que está encarnado na matéria para cumprir sua missão, e o estado em que entra desperta-o dessa letargia, que eles chamam mesmo como uma Uhum. espécie de letargia quando a Sim. gente está encarnado. Uhum. Nós te dissemos com frequência que revivemos várias vezes. É essa mudança que faz perder materialmente aquilo que aprendeu em uma existência precedente. Entrando no estado a que tu chamas crise, ele se lembra, mas não de maneira completa. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde sabe, nem por que possui esses conhecimentos. Passada a crise, toda a lembrança se apaga e ele entra na obscuridade. Isso também é a explicação para quando crianças aparecem com dons assim surreais, nunca Sim. tiveram aula e já sabem falar outro idioma, já sabem escrever, já, Uhum. enfim, isso é a prova mais cabal da reencarnação, não é Sim, mesmo? Exatamente. Vai, você. E tem uma nota aqui de Kardec, né? Ah, tá. Embaixo. A nota de Kardec. A experiência mostra que os sonâmbulos recebem também comunicações de outros espíritos que lhe transmitem o que devem dizer e suprem a sua insuficiência. Isso se vê sobretudo nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, um outro lhe indica o remédio. Essa dupla ação é algumas vezes patente e se revela, por outro lado, por estas expressões muito frequentes. Dize-me que diga, ou proíbe-me
de tal coisa. Neste último caso, há sempre o perigo de insistir para obter uma revelação recusada, porque então são apanhados pelos espíritos levianos que falam de tudo sem escrúpulo e sem se preocuparem com a verdade. Ou seja, cuidado com o que você pede. Aviso importante, porque não insista em algo que não chegou até você. Aquele negócio do telefone que toca de lá pra cá. Sim. Então, tem assistência e ela vai ocorrer até onde precisar e ser necessário. Não vá além disso, porque aí você vai estar tendo ajudinhas que, na verdade, só querem te prejudicar. De ajuda não tem nada. O nosso tempo... Já foi. Infelizmente, a gente teria mais questões. Tem bastante ainda. Bastante. Então, assim, vamos saber do pessoal de casa, né? Isso. Se eles têm interesse. Se vocês curtiram, primeiro deixa o like, com certeza. Mas coloquem nos comentários falando, pô, quero ver o resto. Fala mais. Aí coloca aí que a gente faz uma parte 2 sobre esse tema de sonambulismo. Aí já aqui a gente foi até a questão 431. E o tema ainda vai até 438, se não me engano aqui, né? Isso mesmo. Então, ainda tem algumas questõezinhas legais, caso vocês queiram ver. Mas, por hoje, né, ficamos por aqui. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Gratidão. Se vocês puderem deixar o like, se inscrever aí no canal. O pessoal que também me pediu para lembrar que, ó, se vocês gostaram aqui do programa, se vocês estão gostando do programa, a gente tem vários outros programas. E daí a gente vai deixar em algum local aqui na tela, que eu não vou me arriscar a apontar. Vai aparecer uma recomendação de vídeo aí para vocês seguirem lá, beleza? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau.